Você já percebeu uma mudança na cor da sua secreção vaginal e ficou em dúvida se era normal ou sinal de algo mais sério? Essa é uma das perguntas que mais escuto no consultório e a verdade é que o corpo feminino dá sinais muito claros se a gente souber interpretar. Hoje eu vou te mostrar como que cada cor de corrimento pode significar, do branco ao marrom, passando pelo amarelo, verde até o cinza, um verdadeiro semáforo da sua saúde íntima. Eu sou a doutora Juliana Matos, ginecologista, e eu quero te ajudar a entender o que o seu corpo está tentando dizer. Antes de tudo, vamos deixar algo bem claro: nem todo corrimento é sinal de problema, ok? A vagina tem um sistema próprio de limpeza e equilíbrio que naturalmente produz uma secreção. Esse fluido ajuda a manter o canal vaginal lubrificado, protegido de infecções e em equilíbrio, mantendo a saúde da nossa flora vaginal. Mas quando há mudanças na cor, no cheiro, na consistência ou no volume, aí sim pode ser um sinal de alerta. Então vamos lá? Vamos começar no primeiro corrimento. Quando o corrimento é branco, é importante observar dois pontos: a sua textura e se tem algum sintoma associado. Se for branco, leitoso, sem cheiro e sem coceira, provavelmente é um corrimento fisiológico, ou seja, um corrimento normal. Ele costuma aparecer mais perto da ovulação ou antes da menstruação. Agora, se este corrimento branco for grosso, com aspecto de leite talhado, associado com uma coceira intensa e vermelhidão, pode ser a candidíase, que é uma infecção causada por fungo, principalmente o fungo chamado Candida albicans. E um ponto importante: a candidíase é comum especialmente após o uso de antibióticos, em períodos de estresse, calor excessivo ou uso de roupas apertadas. Por isso, se você já teve, não precisa se sentir envergonhada. Isso não tem relação com falta de higiene ou algo errado com seu corpo. É uma condição que pode afetar qualquer mulher e o mais importante é reconhecer os sinais, buscar o tratamento adequado e adotar cuidados simples no dia a dia para evitar novas crises. Mas e agora, quando o corrimento é amarelado? Esse já exige mais atenção. Um amarelo claro, sem cheiro forte ou sintomas, pode até ser considerado normal em alguns casos, especialmente próximo da menstruação. Mas um amarelo forte, com um odor desagradável, às vezes até com cheirinho que lembra peixe podre, associado a coceira e ardência urinar, pode indicar uma infecção, como por exemplo a vaginose bacteriana ou até uma infecção sexualmente transmissível como a tricomoníase. O que diferencia aqui é o cheiro e a presença de outros sintomas. Já um corrimento verde ou amarelo esverdeado está quase sempre ligado à infecção. O principal agente aqui é o Trichomonas vaginalis, um protozoário transmitido sexualmente. Sintomas comuns aqui são um corrimento bolhoso, um odor forte, dor ao fazer xixi e dor também durante a relação sexual. E atenção, meninas, a tricomoníase precisa de tratamento com antibiótico específico e o parceiro também deve ser tratado mesmo sem apresentar os sintomas. Agora eu vou falar um pouquinho do corrimento marrom. Ele pode causar susto, mas nem sempre é algo ruim. Ele geralmente indica a presença de sangue antigo, é um sangue metabolizado misturado com corrimento. É comum naquele início da menstruação, quando vem bem pouquinho, sabe? Ou quando já está perto do término da nossa menstruação. Após a colocação do DIU também é comum. E no início da gravidez, em alguns casos, ele também pode acontecer. Mas se esse corrimento marrom vier fora do ciclo menstrual, com um cheiro forte e ser persistente, pode estar associada a problemas como infecções, pólipos no útero, miomas ou até câncer de colo de útero. Nessas situações é essencial investigar com o ginecologista. E quem aqui já não teve um corrimento rosado? Você sabe que ele também existe, né? Ele pode aparecer leve, mas também merece atenção. Ele costuma indicar a presença de pequenas quantidades de sangue, geralmente diluído na secreção vaginal. Pode aparecer após a relação sexual, principalmente se houver lesões no colo do útero. No início da gravidez pode ter também, e como um escape hormonal causado por o uso inadequado de anticoncepcionais. Esse corrimento persistido por mais de 2 ou 3 dias deve ser investigado. Temos o corrimento cinza também, que é menos falado, mas é um dos principais sinais de vaginose bacteriana. Tem um odor muito característico, o cheiro de peixe podre. Ele aumenta após a relação sexual ou no período menstrual e vem acompanhado de ardência, coceira e um certo desconforto.
Apesar de não ser uma infecção sexualmente transmissível, a vaginose pode facilitar a entrada de outras infecções, inclusive o HIV. Portanto, não deve ser ignorada. Mas sabia que no consultório uma queixa muito comum é aquele corrimento transparente que parece com clara de ovo? Me diz aqui nos comentários, você já teve desse? Esse é o tipo que você não precisa se preocupar. É típico da ovulação, quando os hormônios estão no auge e o corpo se prepara para uma possível gravidez. Ele é um corrimento elástico, transparente e sem odor. Parece uma clara de ovo mesmo. Nesse período, algumas mulheres até confundem com o início de infecção, mas é apenas a biologia funcionando direitinho. E agora? E o corrimento com sangue fora da menstruação? Mesmo que a coloração seja rosada ou marrom, quando há sangue em momentos inesperados, é um sinal de que algo precisa ser investigado. Pode ser alteração hormonal, lesão no colo do útero, até uma endometriose, pode ser uma gravidez ectópica e até neoplasias, que podem ser tumores benignos ou malignos. Nunca ignore corrimentos com sangue que não tenham relação com o ciclo menstrual regular. Mas e agora? Com tanta informação, você deve estar se perguntando: o que eu faço então? Calma, você não precisa correr para o consultório toda vez que notar algo diferente, mas existem sinais que indicam que não é normal, como uma coceira intensa, aquele mau cheiro que eu já comentei, a dor durante a relação, aquele corrimentozinho persistente ou recorrente, dor abdominal associada. E se você identificar um ou mais desses sintomas, marque uma consulta com seu ginecologista. Só com uma avaliação clínica, em alguns casos, exames de laboratório, conseguimos saber qual é a causa exata e indicar o melhor tratamento. E aqui vai uma curiosidade importante, meninas. Vocês sabiam que o excesso de higiene íntima, o uso de duchas vaginais e até sabonetes perfumados podem causar ou piorar estes desequilíbrios? A nossa flora vaginal ela é muito sensível. O ideal é manter a higiene com água e sabonete íntimo neutro, sem exageros, hein? Lembre-se, menos é mais. Agora que você já entende o que cada cor de corrimento pode indicar, talvez você esteja se perguntando: existe algo que eu posso fazer em casa para aliviar ou até eliminar esse incômodo? Tem sim! E eu preparei um vídeo especial com dicas simples, naturais e seguras para cuidar da sua saúde íntima e combater o corrimento no dia a dia. Clique aqui e descubra quais são essas soluções caseiras que podem fazer toda a diferença.